Muito obrigada, né, porque você respondeu ao meu apelo. E, assim, um mês procurando e ninguém me respondia. E eu agradeço de coração. A gente podendo ajudar, eu acho que é o mínimo que a gente faz, né? Muito bem, meu nome é Suzana Lamy, eu sou psicóloga clínica hospitalar há 36 anos. Então, eu sou pioneira em psicologia hospitalar aqui em Belo Horizonte, né, para poder a gente conseguir efetivar um serviço, conseguir construir alguma coisa. Eu fui estudar fora, então estudei em Buenos Aires, para poder trazer essa informação e a gente conseguir estruturar o serviço de psicologia hospitalar. Então, tem muito tempo aí, né, que tô na área, né? Hoje eu estou mais na retaguarda, então o que eu faço hoje, eu dou supervisão, dou cursos, e já não estou atendendo dentro do hospital, só quando existe uma demanda que me chame especificamente. Mas eu continuo dando os cursos, continuo dando supervisão e continuo participando. Na época da Covid, eu fiquei na retaguarda, então todo mundo que atendeu dentro do hospital, muita gente fazendo supervisão conosco, né, com a gente que é mais, com os veteranos, na verdade, porque a gente não estava dentro dos hospitais. Mas deu tudo certo e a gente pôde dar a nossa contribuição. Então é isso, acho que a princípio que eu tenho para falar, eu tenho livros publicados de psicologia hospitalar também, né? Eu acho que é isso. Primeiro, a gente precisa estudar muito a psicologia hospitalar, ela é um braço da psicologia, né? Então, é específico sim, a pós-graduação tem indicação, porque aí você vai estudar especificamente o que é a psicologia hospitalar, e nas pós-graduações, normalmente, você tem uma parte de prática. Uma coisa que eu gosto de falar, que é muito importante, é que na psicologia hospitalar a gente não faz a psicologia clínica, não é pegar a clínica e enfiar dentro do hospital. A psicologia hospitalar ela tem as suas especificidades. Tá? Então, isso é muito importante da gente estar considerando, porque eu tenho, né, supervisantes que chegam para mim, que caem meio que de paraquedas dentro do hospital, e aí ele não sabe como fazer. Então, é importante que a gente tenha realmente uma formação direcionada. Como que vai fazer isso? Fazer cursos, fazer pós-graduação, muita leitura. Então, a gente tem muito livro de psicologia hospitalar, é muito importante que se leia esses livros. Estudei muito, eu comprei muitos livros, participei de congressos, né? Então não estava claro, não. Dentro da faculdade eu não vi psicologia hospitalar, não era uma disciplina que a gente fizesse uma escolha, e como pioneira eu ajudo nessa construção, né? Então o meu livro é um livro referência de psicologia hospitalar, já caiu até em prova de especialista do Conselho Federal, é porque eu faço parte dessa construção, né? É uma rotina dentro do hospital, então a gente está falando de um ambiente insalubre, tá? É um ambiente que a gente está lidando o tempo todo com doenças, com perdas, né? Sejam de que espécie for. Então, o que o paciente, como o paciente quando ele chega dentro do hospital, ele está muito fragilizado. É muito importante que a gente acolha esse paciente, qual seja esse paciente. Então, se fala assim, mas tem patologias que são mais tranquilas. Sim, tem. Mas para o paciente é a patologia que ele está sofrendo. E quando ele está internado, ele tem a própria internação gera estresse. Então, os pacientes têm indicação de atendimento dentro do hospital? Sim, tem. A gente consegue atender todos? Não. Então, assim, a gente precisaria ter mais psicólogos dentro do hospital, né? Ter mais estruturado, mais dividido. E o psicólogo está mais à disposição para fazer esse atendimento dos pacientes se é necessário. Né? A gente tem psicólogos hoje que são responsáveis por 100 leitos, 50 leitos, não tem a mínima condição de atender esses pacientes. Então, essa rotina, né, ela é intensa, ela é muito intensa. O que a gente faz? Chega dentro do hospital, faz uma corrida de leito, vai até os prontuários, consulta os prontuários, vejam os pacientes que são mais urgentes. Vai depender muito se esse paciente ele vem através de alguém, vem através do médico, ou se você já é integrado ao serviço, você chegando já vai atender o paciente. Qual que é o nosso maior objetivo dentro do hospital? Que o paciente fique tranquilo. Temos o objetivo de cura do paciente? Não, nunca. Esse objetivo é do médico. Né? Que hoje não é só de cura, é de acolhimento também, apesar de estar precisando caminhar ainda muito, né? Uma certa boa vontade. Então seria mais ou menos isso. Contato ali dentro do hospital,
Então, seja dentro do CTI, seja dentro do apartamento, na enfermaria. Então, a gente vai chegar e vai abordar o paciente e os familiares que estiverem ali. Toda vez que eu me refiro a atendimento ao paciente, eu sempre agrego o familiar junto. E além do familiar, aqueles amigos que são muito próximos, que são como se fosse família mesmo. Porque às vezes a gente tem amigos que são tão mais próximos, né? Então eles também sofrem e eles também participam. Como que eu vou abordar esses pacientes? Eu vou me apresentar. Então eu acho que uma ótima forma de a gente chegar perto do paciente é se apresentar. Pergunta ao paciente o que ele acha que é a psicologia hospitalar, o que ele acha que é o psicólogo, o que faz o psicólogo. E aí, a partir dessa fala do paciente, eu vou trazer para ele as informações que são necessárias. Hoje, isso está bem tranquilo, até porque depois da Covid, o pessoal teve muito acesso à psicologia. Então, a gente não tem mais aqueles estigmas de antigamente, que psicólogo é para doido, psicólogo é... Né? Não temos isso mais. Então, a Covid também trouxe essa questão para nós, porque a gente atendeu muito paciente, estamos atendendo até hoje, porque tem as sequelas, né, de Covid. E aí isso ficou bastante desmistificado. Não tem paciente que não queira psicólogo, é muito raro, né? Eu chego a afirmar que não tem porque a proporção é muito pequena. Então, assim, nos meus anos todos de profissão, eu tive uma paciente que não queria terapia, né? Logo lá no início. Então, assim, não era um direito dela, não quer, e tem pacientes que não vão querer mesmo. E tá tudo bem. Né? E aí a gente precisa só avaliar, porque quando muitos pacientes não querem, a gente precisa ver se a gente está chegando direitinho no paciente. Quem não quer um psicólogo perto? Né? Então, assim, é só pensar na gente. Imagina, a gente está ali dentro do hospital, passando por uma situação tão delicada, e chega uma pessoa que te acolhe, quem não quer? Da minha experiência, quando eu comecei com crianças em fase terminal da doença. Então, assim, a primeira semana minha, aliás, eu comecei com grandes queimados, depois com crianças. Aliás, foi mais ou menos junto, assim, a diferença foi muito pequena. Então, eu tinha pacientes que eram terminais, em fase terminal da doença. Na primeira semana que eu atendi criança, eu chorei demais. Porque naquela época o pessoal morria muito, então eu não tinha paciente que sobreviveria. Era uma raridade quando a gente tinha uma criança que sobrevivia. Hoje, não, hoje isso mudou muito. Né? Ainda bem, a ciência, graças a Deus, caminhou demais e a gente tem hoje muitos bons resultados. Mas perder aquelas crianças, eu não entendia qual era o motivo daquela criança sofrer tanto. Né? Sofrer tanto para morrer no final. Então, assim, essa era a minha pergunta. E o que era importante? Era eu descobrir qual que era a minha função ali. Então, qual era o meu propósito junto àquelas crianças? Né? A partir do momento que eu descubro isso, eu consigo lidar com essas perdas todas. Então, o que eu pretendia com essas crianças? Que elas morressem em paz. Certo. Esse é o meu objetivo. Então, lidar com essa morte das crianças passou a ser uma coisa mais tranquila. Né? E atender aos familiares também, inclusive preparar os familiares para as perdas também. E a gente observava ali dentro do hospital que aquele familiar que era preparado, ele reagia de uma maneira muito diferente daquele familiar que não tinha, né, assistência do psicólogo. Então, assim, é o paciente entender, é o familiar entender o que está acontecendo com ele. O objetivo é que ele tenha qualidade de vida, apesar da doença. É muito gratificante, sabe, Solange? Porque, assim, o que a gente vê? A gente vê o paciente ficando em paz. Né? Então, o paciente tranquilo, ele sabe que ele está indo embora. Despedir, ele quer fazer algumas coisas. Então, o que a gente provém para esse paciente? Que ele tenha qualidade de vida, apesar daquele momento, que ele fique em paz. É também a nossa dimensão de morte trabalhada, né? Eu não sei se a gente vai estar 100% trabalhado, não. E tem alguns setores que são mais densos ainda, como o CTI, por exemplo. Uma urgência. Então, assim, vai depender muito do paciente que a gente está trabalhando. A minha experiência maior é com paciente oncológico, paciente neurológico, grande queimado. Né? E criança. É muito diferente. Por quê? Porque ali no pronto-socorro a gente tem uma urgência. Né? E é uma urgência de sobrevida. Então, estou pensando naquele paciente que chega muito grave, né? E naquele momento, o que é mais importante ali é o socorro, ele quer viver.
Então, é um paciente que normalmente ele não nos dá muito trabalho, porque ele quer viver e ele está naquela urgência, ele está sofrendo muito naquele momento, ele quer só sobreviver. Quem dá muito trabalho é o familiar. O acompanhante desorienta muito. Né? O paciente, por exemplo, se ele estiver numa maca no corredor, para ele está ótimo, ele está sendo atendido. Era isso que ele queria. Depois de passar do primeiro momento, é que não vai ser bom mais. Né? Não é problema. O problema é para os familiares. E vendo o sofrimento do paciente, né? Então, assim, também a abordagem tem que ser com muito critério, com muito cuidado, porque o familiar, naquele momento, ele está muito desesperado. Não tem o objetivo nenhum de conter paciente, de conter familiar. Então, assim, é dar voz à angústia dele, é esse o nosso objetivo. Né? É ajudá-lo a ficar mais tranquilo ali. Mas ele também precisa externalizar toda aquela agonia que ele está vivenciando naquele momento, que a gente sabe que não é fácil, porque a gente também já passou por isso em algum momento. Né? A pior coisa do mundo é ser paciente. A nova edição do meu livro, é a 4ª edição, ela vai sair com um relato meu pessoal. Um relato de eu estar acompanhando como familiar. Tem outros atendimentos multiprofissionais, que de preferência são interdisciplinares, né? Quando eles têm essa interseção e podem conversar entre si. Então, esse é o atendimento que é o ideal. Mas a gente tem as equipes multiprofissionais. Hoje é obrigatório ter psicólogo em alguns setores dentro do hospital. Então, pediatria, oncologia, nefrologia, tudo tem, CTI, tudo tem que ter psicólogo. Então, o interessante é que se trabalha em equipe, porque, na verdade, o que acontece? Os profissionais se completam. Cuida de uma coisa, outro cuida de outra. Por exemplo, esse aspecto emocional, normalmente, ele é muito tranquilo para nós e não é tão tranquilo para os outros profissionais, porque implica num desgaste emocional ali que eles não estão preparados para lidar. É sempre focado para o paciente, mas a gente atende e ampara também, para usar um termo seu, a gente ampara esses profissionais também. Tá? Mas sempre voltado para o paciente. Então, assim, eu não vou fazer treinamento com esse profissional. Isso seria do RH. Então, assim, a gente precisa delimitar direitinho. Mas eu posso dar um suporte a esses profissionais? Posso, devo. Devo. Tá. Médico também sofre muito. Então, assim, quando ele perde um paciente, é muito ruim para o médico. Ele não, normalmente ninguém está preparado para perder ninguém, né? Não. É importante que a gente dê esse suporte, sim. Quando a gente tem um trabalho multiprofissional, é interessante fazer reuniões. Então, fazer reuniões mensais, colocar todo mundo para discutir caso, cada um traz a sua dificuldade. Né? Como é interessante para a gente também entender da patologia do paciente. Então, eu preciso entender, por exemplo, que aquele paciente com problema cardíaco, ele não está brincando quando ele diz que ele não consegue se levantar. Ele se sente profundamente cansado. Então, pode realmente acontecer desse paciente estar externalizando de uma forma um pouco mais exagerada do que ele realmente está sentindo, mas é a forma que ele está sentindo. E isso tem que ser respeitado. Conhecer a patologia é preciso, até para saber até onde eu vou exigir um pouco mais desse paciente mesmo. Chama-se transferência. Então, nós temos a transferência e a contra-transferência. A transferência é quando o paciente projeta no psicólogo alguma figura importante para ele. Então, é nessa transferência, falando dentro da psicanálise, é dentro dessa transferência que a gente vai trabalhar. A contra-transferência, a grosso modo, seria como quando eu me identifico com esse paciente. Né? E aí isso vai perturbar um pouco o meu atendimento. Então, eu vou realmente trabalhar em cima dessa transferência. E isso eu vou conseguir como? Se eu consigo chegar perto do paciente, consigo que ele tenha uma empatia por mim, tem uma simpatia por mim, se ele agrada de mim, eu consigo trabalhar com esse paciente. Agora, se ele me achar uma pessoa chatíssima e falar assim, nossa, essa psicóloga, Deus me livre, aí não tem jeito de trabalhar. Não tem técnica que consiga trabalhar. Como o contrário também acontece, tá? Então, o psicólogo não gostar, não querer trabalhar com aquele determinado paciente. Ou não poder, ou não dar conta, e tem N variáveis que também acontecem e também devem ser respeitadas. A gente tem dentro de casa e que a gente está sofrendo muito. Eu posso não querer trabalhar esse paciente porque a minha história vai interferir no atendimento.
não é a minha experiência. Né? As minhas crenças, os meus valores não podem interferir no atendimento desses pacientes. Eles podem ter o plano de carreira lá, né? Que vai ter uma progressão, deixa de ser júnior para ser sênior, etc. Quando a gente fala da gente sozinha, né? Como que eu vou caminhar? Então, eu vou fazer o curso de graduação, vou fazer os cursos de extensão, de aperfeiçoamento, vou fazer curso de pós-graduação. E aí eu vou sentindo o que mais é possível. Por exemplo, no meu caso, eu comecei a escrever livros. Né? Então, assim, e como surgem os meus livros? Eu tinha estagiários e eles não tinham curso, não existia curso de psicologia hospitalar. O meu curso em Belo Horizonte foi o primeiro. E aí o que acontece? Mas a gente tinha estagiário. E eu percebi o quê? Que o aluno me trazia umas demandas que eram de curso, não era de supervisão. Eu comecei a montar textos para dar a esses alunos, para que eles se preparassem antes de vir para a supervisão. E aí esses textos, no final, deram um livro. O próximo livro ele vai sair maior ainda, ele tem mais coisa ainda. E aí, então, o que acontece? Comecei, então, a escrever esses livros, a partir de uma demanda, né, desses profissionais que estavam aí precisando de alguma coisa que não tinham. Então, o meu livro está entre os primeiros que tem, né? Quando ele é lançado, o primeiro curso em Belo Horizonte foi o meu, e de atendimento domiciliar no Brasil, o primeiro atendimento domiciliar curso foi meu, e foi datado de 2014. Porque ele pode ser assistido em casa, como numa internação domiciliar, aí nós vamos continuar fazendo o mesmo trabalho que a gente fazia dentro do hospital. Agora, quando a gente tem outros pacientes, por exemplo, um paciente com Alzheimer, é um paciente muito específico, e ele vai ter uma demanda de atendimento, familiar tem uma demanda de atendimento, mas ele já não é um atendimento dentro do hospital. Ele é um paciente que, para se deslocar, ele é complicado. Então, a gente faz o atendimento domiciliar quando o paciente não pode se deslocar, ou quando ele tem muita dificuldade para se deslocar. Tá? E aí a gente vai trazer um pouco da clínica, sim, para dentro do atendimento domiciliar. A linha ela é muito tênue, né? O que a gente trabalha na psicologia hospitalar? Então, é sentimentos e comportamentos a partir da doença, da patologia ou da internação. Esse é o diferencial. Qual linha que a gente segue, né? É a psicanálise. A linha que você se identifica mais. A psicanálise dentro do hospital, ela tem um diferencial, porque ali nós temos um objetivo bem pontual, eu tenho um foco. O que eu quero trabalhar com o meu paciente? Então, eu trago a psicologia hospitalar, a psicanálise para dentro do hospital, mas não aquela psicanálise ortodoxa, aquela de consultório. Eu trago a escuta da psicanálise. Então, até melhor dizendo, eu trago a escuta da psicanálise para dentro do hospital. Tá? E aí eu vou trabalhar com outras linhas também, porque tem situações bem específicas dentro do hospital que eu posso precisar trabalhar, por exemplo, com relaxamento, com alguma outra técnica que não seria da psicanálise e que eu não utilizaria no meu consultório. A hospitalar cabe, todas as linhas cabem dentro da hospitalar, e aí você vai escolher a que você tiver mais afinidade. É muito importante, Solange, você estudar a psicanálise. Depois você faz a sua escolha, depois você estuda as outras linhas, mas a psicanálise, ela te dá um embasamento muito interessante. Né? Então, assim, ela é uma teoria muito profunda, ela é uma teoria difícil. Então, assim, estude a psicanálise, estude outras linhas, tem a humanista que também comporta, né, a humanista que é muito legal, então, assim, a gente tem outras, né, outras linhas que são interessantes. A Gestalt, né, existencial humanista que eu queria dizer. A Gestalt também. Então, são teorias que Suzana, acho interessantes. Mas tem outras. Né? Tem transpessoal, tem uma série de outras que eu nem conheço, assim, para poder falar a respeito delas, apesar de ter feito curso sobre todas, tá? Porque eu estudei todas. Temos o regime CLT, seletista, temos também os concursados, tá? Então, hoje você tem concursos públicos, né, para poder trabalhar dentro do hospital, e tem hoje uma nova categoria que eu discordo, assim, e me posiciono mesmo, que é a pessoa jurídica dentro do hospital. Então, ao invés de contratarem um psicólogo ou como seletista ou fazer um concurso público, contrata a pessoa jurídica. E com isso, o psicólogo não tem direito à licença, não tem direito a férias, 13º, nada. Então, e não tem responsabilidade. Na hora que o hospital quiser
rescindir o contrato, ele rescinde e acabou. Uhum. Então, se não concordo, em hipótese alguma, acho que isso é uma perda para a nossa classe. Quando eu comecei na psicologia hospitalar, Solange, eram 20 horas semanais. Nós chegamos a 44. E hoje tem uma briga do conselho e dos psicólogos, né, para serem 30 horas. Então, assim, são perdas, né, que as pessoas muito afoitas, né, muito querendo entrar dentro do hospital, aceita qualquer coisa. E esse qualquer coisa é um questionamento que eu faço, porque as pessoas falam assim, mas eu preciso começar de alguma forma. E aí a minha pergunta, eu não tenho uma resposta, mas a minha pergunta para as pessoas é, você quer terminar com esse salário? Porque se você aceita ganhar isso hoje, você vai se aposentar com esse salário amanhã. Então, é isso. Né? Nós temos salários que vão variar de salário mínimo, dependendo da cidade, até salários de 6, 7, 8 mil reais. Tá? Em grandes centros como São Paulo. Né? Mas uma média salarial seria de 3 mil reais, tá? Que é muito pouco. Pessoa, Solange, muito apaixonada pela psicologia. Então, assim, eu até falo com os meus alunos, ó, cuidado, porque a tendência é se apaixonar pela psicologia me ouvindo falar, porque realmente eu sou apaixonada pela psicologia. Eu falo que se paixão é aquilo que passa, né, eu não entendo, porque eu vivo essa paixão pela psicologia até hoje. Né? Então, assim, tem esse discurso aí, eu não sou, eu estou, né? Não, eu não estou psicóloga, eu sou psicóloga e vou morrer psicóloga, porque a psicologia está introjetada, ela está dentro de mim, né? Então, assim, você fala assim, qual o caso? Os casos são muito gratificantes. Eu vou te contar um, então, que foi dos primeiros meus, e foi uma perda muito difícil para mim, porque foi a primeira perda que eu tive dentro do hospital. Eu trabalhava no pronto-socorro e atendia pacientes grandes queimados. E o paciente grande queimado é aquele paciente que tem 50% da área corpórea, 50% ou mais da área corpórea queimada. Esse paciente meu era um paciente jovem, de 20 e poucos anos, grande, um homem grande, e ele queimou. E aí ele falou comigo o seguinte, ele me contou a história, ele estava gripado no dia, muito gripado, e ele pensou assim, hoje eu não vou trabalhar. Voltou para a cama. Na cama ele pensou, que é isso, um homem grande igual a mim, vai ficar em casa por causa de uma gripe. E ele foi trabalhar. Ele trabalhava numa mina, e essa mina explodiu com ele dentro. Acho que ele teve uns 90%. Ele só não queimou a área genital, porque tinha mais pano protegendo, e os olhos, porque ele fechou os olhos na hora da explosão. O resto ele queimou tudo. Então, assim, era uma dor intensa, muito intensa. Ele não tinha posição na cama, então ficava no arco, nu, né? E isso já é um incômodo para o paciente. Então, chego eu, mulher, para poder atender um paciente, ele está nu, e isso para ele é um incômodo. Para a gente, profissional, não faz diferença, tá, Solange? Não está observando isso. Isso não é importante para nós. Mas para o paciente é importante. Então, é até uma questão para a gente colocar no hospitalar, deve ser preservada a todo custo a intimidade do paciente, tá? Então, quando eu chego para atender esse paciente, ele está muito nervoso, ele está sentindo muita dor. E quando eu entro para conversar com ele, ele me agride o tempo todo. Então, ele fala comigo que é muito fácil eu estar ali. Eu falo com ele que é mesmo, né? Que é mesmo, não sou eu que estou com dor. Eu vou concordando com ele, porque realmente é verdade. Eu não posso achar que eu sei a dor do outro. Eu não sei da dor do outro. Eu posso, no máximo, imaginar que existe uma dor. Mas eu não posso mensurar essa dor, né? E aí eu começo a atender esse paciente, vou conversando com ele, vou escutando toda a raiva que ele tem. E ele está muito com raiva mesmo, ele está com muita dor, né? Então o paciente com muita dor. E eu vou atendendo esse paciente. Qual que é o meu objetivo? Que ele fique tranquilo. Quando ele percebe que ele está sendo acolhido, que alguém está escutando aquela dor, que ninguém está falando com ele, não, você vai melhorar, não, está tudo bem, não, vai passar, e isso não ajuda em nada. Né? Nenhum de nós quer escutar isso, né, Solange? Então eu começo a atender esse paciente e vou atendendo, eu fico, na verdade eu fico com ele mais tempo do que o meu propósito, que é de 30 a 40 minutos dentro do hospital, e eu fico com esse paciente 1 hora, até ele se acalmar. Então ele foi se acalmando, ele foi se acalmando, ele foi se acalmando,
Aí no final da sessão ele disse para mim assim, isso me marcou, assim, me serve, me trouxe para a minha vida, né? Eu trago essa fala dele, tem 36 anos, eu trago essa fala dele para a minha vida. Ele vira para mim e fala assim, doutor, se eu estou passando por isso é porque eu posso. Deus dá o frio de acordo com o cobertor. Estava resolvido. Ele estava em paz. Nessa hora eu posso ir embora. Ele estava bem. Assim, qual era a minha pressa? Esse é um paciente que, se ele sobreviver às 24 primeiras horas, ele tem um prognóstico melhor. Mas são pacientes que podem morrer nas primeiras 24 horas. Então eu tinha pressa, eu queria deixar esse paciente bem. Eu não podia deixar nenhum conteúdo para o dia seguinte, porque eu não sabia se ele ia sobreviver. Então, quando eu termino, ele me agradece, ele está bem, ele está tranquilo. Né? Com essa fala, eu encerro o atendimento, essa fala dele, né? E até hoje eu conto essa história e me emociono. E aí eu deixei esse paciente, já tinha feito o atendimento, encerrei, ele morreu meia hora depois. Né? Morreu bem, morreu tranquilo. Então, o meu objetivo ele foi atingido. Eu queria que ele ficasse bem, eu não queria que ele morresse se debatendo. E se ele sobrevivesse, seria ótimo, era o que a gente queria.